Ô, Rodrigo, Olá, boa tarde, tudo tá, bom? boa tarde. Primeiramente, quero te agradecer, né, por ter aceito aí conversar com a O prazer gente. é todo meu. Eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Vitor Marcondes, eu sou médico oncologista clínico. Eu trabalho na Clínica Oncomed, também no Instituto Nacional de Câncer. A Oncomed é uma clínica de oncologia, tá, que tem duas unidades em Niterói, uma unidade em Caraí, uma unidade em São Francisco, uma unidade em São Gonçalo e uma unidade em Botafogo, no Rio. Então, nós temos pacientes e colaboradores, né, funcionários do Rio, Niterói e toda a região metropolitana. Então, a gente tem que entender que a gente está no meio desse contexto. E a ideia foi te convidar aqui para a gente bater um papo, né? Para, primeiro, elogiar aí as ações de Niterói, né, que foram um exemplo no combate à Covid-19, e também para explicar aos nossos pacientes, né, que esse projeto nosso de live ele começou depois da pandemia como uma ação de responsabilidade social. A gente trouxe aí diversos especialistas de diversas áreas para poder abordar diferentes assuntos nesse momento que estava todo mundo distanciado, e isso aqui se tornou a melhor ferramenta para a gente atingir isso. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho também, que você parece que assumiu dia 14 de março, então foi no olho do Isso. furacão, e aí contar um pouquinho dessa história e ao longo da live a gente ir discutindo para ver como vão ser os próximos passos aí do novo normal. Tá ótimo. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Agradeço do fundo do coração o convite. Acho que lives como essa e vários exemplos já são um exemplo do novo normal, né? Nova forma da gente aproveitar de forma mais intensa o que a tecnologia possibilita para a gente de comunicação e de se conectar com as pessoas. Tenho feito um esforço grande para topar todos os convites que chegam, porque eu acho que é importante a gente intensificar todo o processo de comunicação e de diálogo com a sociedade. Eu sou Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, já tive algumas experiências de gestão municipal, de gestão da saúde, trabalho como foco de verdade na gestão do sistema de saúde, sistema de serviços de saúde. Tive uma passagem aqui em Niterói antes de virar secretário no Getulinho, fui diretor do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, e era para eu ter assumido no início do ano, e por questões pessoais mesmo, acabou atrasando 2 meses e coincidiu com a chegada do coronavírus na cidade e no estado. E aí a gente o dia 14, que é o dia da minha nomeação, ele é também o dia da publicação do gabinete de crise, que foi um esforço da Prefeitura de Niterói, já ciente de que o coronavírus, a epidemia, ele não era um fenômeno meramente biológico, ele era um fenômeno social complexo, e você precisaria, para problemas complexos, você precisa articular um conjunto de ações articuladas do poder público. Então a gente teve um eixo de amparo à economia, de altos empregos. Nós estamos falando aí de por volta de 12 mil empregos protegidos só pelo programa Empresa Cidadã, fora o fundo que a prefeitura está fazendo com o Supera. Você tem um programa de renda básica que está atingindo hoje, que começou em abril e está indo, e já foi prorrogado até dezembro desse ano, que vai atingir hoje 50 mil famílias. Isso é muito expressivo. Bacana. E dá a condição e as condições necessárias para que a população de Niterói consiga fazer o isolamento social, necessário isolamento social. Nesse sentido, é fundamental ações como essa. Além disso, a gente organizou ações de comunicação. Então, a gente intensificou a nossa presença na mídia para explicar à população Sim, da sim. gravidade da situação, mas também com lives diárias. Até enquanto a gente estava no Vivo, as lives eram diárias. Agora que a gente passou para o laranja no plano, a gente está fazendo live segunda, quarta e sexta só, tendo em vista também que a gente já passou 60 dias com informação e comunicação diária para a população. Além de cansativo,
a gente acha que já passou boa parte das informações, a gente vai intensificar outras formas de comunicação com a população. Do ponto de vista da saúde, para a gente estava claro que a gente precisava fazer algumas coisas. Primeiro, subsidiar e garantir as medidas de isolamento social. Não tem vacina, o coronavírus ele é uma doença que tem... o vírus ele tem duas características que são muito complexas para sistemas de saúde. Ele tem uma alta transmissibilidade, ele tem uma letalidade que é maior do que os outros vírus respiratórios, mas mais do que isso, o paciente grave ele fica em leito crítico, em leito de CTI, um tempo médio de permanência muito maior do que a média dos outros vírus respiratórios. Então eu tenho um vírus que infecta muita gente e que quando a pessoa fica grave, ela fica muito tempo no hospital. Isso gera um processo que é o processo de possibilidade de colapso do sistema de saúde. Nesse sentido, que a ação do isolamento social é muito decisiva, para você baixar a curva, baixar a velocidade de transmissão e conseguir com isso dar tempo para fazer a necessária expansão da retaguarda e organizar o cuidado. Aqui em Niterói a gente fez, além de um processo de vigilância, a gente organizou desde o dia 20 de março, a gente já abriu os primeiros 15 leitos exclusivos para o coronavírus e a gente foi abrindo leitos ao longo dos dias, quinzenas e semanas. A gente chegou hoje a 226 leitos abertos exclusivos para o coronavírus para atender pacientes, tanto de CTI quanto de... Isso no SUS, né? Você considerando... Só SUS. Na verdade, não é nem por SUS, é município de Niterói. Município de Niterói. Que, na verdade, a gente sabe que eu não estou contando nem UPA, nem Ari Parreiras e nem Azevedo Lima. A característica dessa transmissão, né, acho que em todos os países começou aí com uma população de nível socioeconômico mais alto, que viajava, né? Isso. E aí depois a transmissão ela passa para a comunidade. Aí nessa hora que passa para a comunidade, eu acho que fica a preocupação maior com a população vulnerável, né? São com os idosos que moram sozinhos, aquelas pessoas às vezes que não têm residência. Isso, ou quem muita gente na mesma residência pequena, porque a possibilidade de contágio ela acaba sendo um risco grande. Para tentar retardar esse processo, e a gente teve êxito, além das medidas de isolamento social, a gente organizou as medidas de sanitização e também a distribuição de kits de higiene. 80 mil kits de higiene para a população coberta pelo Programa Médico de Família, que foi de porta em porta entregar para a população e explicar as medidas necessárias de higiene e desinfecção da casa, que também são ações fundamentais que complementam tanto a sanitização quanto o isolamento social. E você usou como exemplo algum país específico, né? A gente sabe que a Coreia do Sul hoje é considerado um grande exemplo, né? Mas se você usou mais os dados da China ou se baseou assim no geral, o que você usou de molde? A gente estudou muita experiência, inclusive as que deram errado, tá? A gente foi olhar também o que a Itália fez, o que a Inglaterra estava fazendo e tentar identificar o que estava certo e o que estava errado. Eu acho que tem duas experiências importantes aí. A gente teve um diálogo grande com o consulado da China. Então, o prefeito, a gente fez pelo menos umas 4 ou 5 videoconferências com o consulado da China e a gente participou de um webinar onde a cidade de Pequim e as autoridades sanitárias de Pequim falaram da experiência deles também. Isso já no meio da epidemia. Além disso, a gente estudou muito profundamente a experiência da Coreia do Sul. Dali que a gente percebeu a necessidade do isolamento social, a necessidade de um processo de comunicação intenso e a possibilidade que seria fundamental a gente ampliar a nossa capacidade de testagem. Tanto para entender como é que estava a curva, em que momento da curva a gente estava, mas também para entender, identificar os casos confirmados e estabelecer medidas de quarentena, para a gente conseguir reduzir a velocidade de transmissão. A Coreia do Sul teve isso que você falou, né? Mas também contou com uma colaboração grande da população, né? Até Exato. Onde eu tenho informação, o paciente fazia o teste, se era rastreado os últimos 14 dias dele, todas as pessoas que tiveram, né, o contato com ele por GPS, dados de cartão de crédito. E realmente isso demonstrou que os sul-coreanos abriram mão de certa liberdade individual em prol do coletivo. Isso é uma coisa que parece que a nossa população não entendeu tanto. Aí talvez a gente
teve um pouquinho mais de dificuldade. Deixa eu falar aqui do nosso caso, rapidinho, só para ver qual é a sua opinião. Claro. A gente é uma clínica de oncologia e aí nós ficamos naquela questão, né? É uma doença grave, né? O câncer, que se não tratada, o paciente interna. Então, se eu interrompo o meu tratamento ambulatorial, eu boto mais pressão no serviço de saúde, porque eu vou levar mais pacientes para o hospital. Então, a gente optou por fazer essas ações, como a live, reforçar nossa segurança interna, nossos protocolos e manter o tratamento oncológico e orientar mais ainda os nossos pacientes. Você concorda com isso? Com essa Não, a gente dualidade? concorda. A gente teve, logo no início, por volta do dia 20 de março, a Secretaria de Estado fez uma portaria, uma resolução, suspendendo todas as eletivas, inclusive dos hospitais privados. Ele situava aqueles procedimentos que são eletivos, mas que o tempo é muito decisivo. Então, eu não consigo interromper o tratamento de alguém que precisa de uma cirurgia cardíaca. Por mais que o procedimento é eletivo, se eu esperar, se eu suspender e for fazer só daqui a 1 mês e meio, essa pessoa vai ter graves problemas. A mesma coisa a questão do câncer. Então, sob esse ponto de vista, a gente tem pleno acordo. Tem procedimentos que, mesmo eletivos, pela essencialidade, pela característica da doença que eles atendem, não é possível, não seria possível suspender. Foi fundamental que a gente continuasse. Foi o procedimento que a gente tomou também aqui na cidade de Niterói, no Antônio Pedro, e recomendou em todas as unidades. E como é que você vê a situação hoje, né? Hoje o movimento na rua já está bem maior. Alguns dias aqui, a clínica aqui próxima à Roberto Silveira, você via praticamente quase nenhum carro nesse horário, mas agora você já vê um movimento maior. Você já está se preparando para novas ondas? Acredita que a gente possa sofrer novas ondas? E, no caso, como será feita essa identificação e o que vai ser feito em caso de uma segunda, terceira onda de epidemia? A gente organizou no plano de transição para o novo normal. O que é o plano? O plano nada mais é do que um conjunto, além de um protocolo de mudança de condutas e rotinas da população, uso de máscaras, distanciamento, manutenção do isolamento e regras para os estabelecimentos que abrem, além de regras para aumentar a segurança sanitária dos estabelecimentos e reduzir o risco de transmissão. O plano, ele nada mais é do que uma análise e avaliação diária de 12 indicadores que dão a capacidade de entender como é que está a epidemia. Se a epidemia está subindo, se ela está descendo, como é que está a mortalidade e como está a minha capacidade de atendimento. Porque eu tenho que, para saber se eu preciso fechar ou não, ou seja, para saber se eu preciso ampliar as medidas de restrição ou se eu posso relaxar um pouco elas, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso fazer um processo de me antecipar. Para isso, esses indicadores permitem fazer isso e a gente comunica com a população através do sinal. Então, eu tenho 12 indicadores, esses 12 indicadores eles formam um índice. Eu calculo lá taxa de ocupação de CTI, taxa de ocupação do leito público e privado, taxa de ocupação de minha capacidade de abrir mais leitos, número de casos dessa semana comparada com a semana anterior, porque aí eu comparo se está subindo ou não, porque eu posso ter 200 casos novos nessa semana. Mas se na semana passada eu tive 300, eu estou, ao invés de eu estar subindo, eu estou diminuindo o número de casos novos. Então ainda a gente que os óbitos possam estar aumentando, esse conjunto de indicadores e com esse monitoramento a gente consegue antecipar as medidas. Então hoje, por exemplo, a minha tendência, eu estou no laranja, mas a gente rodou já duas vezes. Na primeira vez deu laranja, mas um laranja com índice alto, perto do vermelho. Hoje já está abaixo da metade, eu já estou mais perto do amarelo do que do vermelho, embora continue no laranja. Com isso eu consigo ir mediando e antecipar a necessidade de qualquer medida. O que a gente pode falar com muita tranquilidade é que se tiver necessidade, se os dados indicadores apontarem para a gente a necessidade de fazer medidas de restrição, a gente vai fazer porque a gente não tem dúvida
que a proteção da vida de Niterói, ela é a prioridade 0, 1, 2, 3 e 4. Sim, isso é muito importante. Bem como é importante uma pergunta aqui que fizeram, é funcionamento dos restaurantes. Alô? Alô? Não estou te ouvindo. Tá ouvindo? Alô? Deixa eu mudar o... Alô, tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Vou mudar o fone aqui, talvez fique melhor. Alô? Fizeram uma pergunta aqui. Melhorou sobre multa agora? na rua, multa para quem não usa máscara. A gente tem uma lei municipal que oferta a possibilidade, que obriga o uso de máscaras e dá para quem não cumprir isso a multa. Óbvio que a gente tem que ser a pessoa a usar máscara, que é muito importante para você não só se proteger, mas proteger o outro. Mas caso a pessoa não, o cidadão não coloque a máscara, se recusa a colocar a máscara, a gente tem multado sim. Ainda bem, a gente tem tido uma compreensão importante da população de Niterói e as multas têm sido pequenas, em pequenas quantidades, mas a gente tem multado sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Foi a pergunta que eu ia fazer antes, agora você está me ouvindo? Baixo, mas estou, pode falar. Em relação a futuro dos serviços não essenciais, por exemplo, futuro de restaurantes. Restaurantes voltam a funcionar? Você acha que isso demora? Áreas de lazer também voltam a ser abertas ou a gente ainda está num momento que isso tem que permanecer restrito? Então, por isso que para não ficar num critério subjetivo e pouco transparente para a população, a gente publicou cada sinal. Eu tenho um tipo de funcionamento dos setores econômicos. A abertura de parques é só no amarelo, então a gente ainda tem que melhorar um pouquinho a nossa situação da epidemia para conseguir abrir, como outros também. Hoje, no laranja, que ainda é de atenção máxima, a gente ainda tem uma necessidade de manter um nível de restrição que não é o mesmo que o vermelho, mas que ainda é uma restrição muito expressiva, né? Mas a gente espera, com o desenvolvimento das ações que a gente vem tomando e da ampliação da capacidade de atendimento de Niterói, que está boa. Hoje eu tenho 50% de taxa de ocupação no privado e 60% no público. Então eu tenho um espaço hoje para atender e para evitar com tranquilidade o colapso, que é o colapso que aumenta muito a letalidade. A experiência da Itália fala isso. E você tem uma estimativa da porcentagem de infectados na cidade? As pessoas que já se infectaram e as que se recuperaram e as que têm saído do diagnóstico? Se a gente imagina, sei lá, foi 20%, 30%, 40%, qual foi o... Não, bem menos do que isso. A gente não fez ainda inquérito sorológico para estimar isso, para olhar esse percentual. A gente está hoje com por volta de 3 mil casos confirmados, com a ampliação da testagem, mas eu não consigo dizer em Niterói qual é o resultado desse inquérito sorológico que diria para a gente percentual de pessoas que já entraram em contato com o vírus e já tem, por exemplo, anticorpo. O que dá para dizer é que os resultados mais otimistas, ou seja, com maior número de infectados, porque já estariam imunizados, por isso otimista, fala da ordem de 3% a 4% da população, entendeu? Então, a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente e esse novo normal, a minha avaliação, pelo menos é o que tem indicado e o que eu tenho percebido na conversa com os especialistas, é que esse novo normal ele permanece até o advento da vacina. Ou seja, eu acho que a gente ainda passa esse ano inteiro e pelo menos metade do ano que vem com algum nível de restrição, ou seja, nesse novo normal que vai ser algum nível de restrição, uso de máscaras e olhando para o sinal da cidade, acompanhando diariamente os indicadores
e olhando as informações da prefeitura sobre que estágio a gente está e que áreas podem abrir, que cuidados a gente precisa tomar. E você, com tudo isso que foi feito, né, durante esse período, nós tivemos aí alguns problemas, acho que na fase aguda da crise, né? Tinha muita negação, pessoas que eram um pouco aderentes, a gente teve uma resposta central, às vezes, um pouco descoordenada, troca de ministro de saúde, tudo isso. Você acha que se tivéssemos feito uma abordagem mais adequada, a gente poderia estar numa situação melhor? Enquanto Brasil, né? Niterói, e não só na minha avaliação, Niterói fez seu dever de casa e conseguiu a qualidade baixa. Eu acho, e é óbvio que isso atinge não só Niterói, mas todos os municípios, a gente tem um problema grave da Autoridade Sanitária Nacional. E ações de combate à pandemia, na verdade, ações de saúde em geral e de combate à pandemia ainda mais. Para dar um exemplo, enquanto em 2009 o Ministério da Saúde enfrentou o H1N1, estabelecendo medidas de proteção de fronteiras, retardando a entrada do H1N1, mas também produzindo Tamiflu, isso faz muita falta, esse tipo de ação, ou seja, uma ação de entender qual é o recurso estratégico e um governo federal assumir a responsabilidade por garantir esse recurso. Se a gente sente falta hoje dessa ação federal, pelo menos em dois cenários. A nossa capacidade de testagem, poderia ser feito um processo de aquisição ou até de produção de testes em massa pelo Brasil, o que faria com que Niterói não precisaria comprar testes. E alguns municípios, inclusive, não conseguem comprar testes, seja porque não conseguem achar no mercado, seja porque não tem recurso. E a questão dos respiradores, né? O Brasil poderia estar, como vários países no mundo, tendo feito uma inversão na sua planta industrial e produzido respirador. Respirador não é ciência, não é uma máquina tão complexa assim. Você conseguiria, juntando alguns tipos de indústria, produzir peças e montar o respirador. Isso está fazendo muita falta, né? Porque parte da necessidade, da incapacidade de abrir leitos, além do RH, por óbvio, é a questão dos respiradores. A outra questão são os equipamentos de proteção individual. Então, eu acho que a baixa capacidade de coordenação das ações por parte federal, do ente federal, ela, de fato, prejudicou e muito a ação de combate ao coronavírus. Além disso, a recente crise por que passa o governo do Estado, com denúncias e tal, troca de secretário, isso também não ajuda em nada, né? Ao contrário do governo federal, o governo estadual, no início, ele foi muito responsável sobre a sua postura de estabelecer as medidas de isolamento social, mas a dificuldade da abertura de leitos, a dificuldade dos hospitais de campanha também prejudicam bastante a coordenação dos esforços no Estado. E você falou bem aí em relação à testagem, aí vamos lembrar um pouquinho lá do exemplo da Coreia do Sul, né, que fazia testagem por PCR, que é aquele cotonete que tenta buscar o vírus, e aí informava o sujeito que estava infectado, educava esse sujeito, isolava, identificava os contatos, notificava e fazia a quarentena social desses contatos. Você acha que isso foi possível fazer aqui? E aí, se não foi, qual foi a dificuldade, né? Não tinha insumo, era difícil rastrear. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, tem uma cultura diferente, né? Brasileiro tem uma cultura muito diferente, uma relação com o poder público, com o Estado diferente, de mais confiança, por exemplo. Mas além disso, a Coreia do Sul e a Ásia passou, há pouco mais de 3 anos atrás, por uma grande epidemia de vírus respiratório também. E isso fez com que eles estão um pouco à frente do ponto de vista da história, porque já é a segunda ou terceira epidemia de vírus respiratórios, porque a Ásia passa. E aí eu acho que, nesse sentido, você tem um processo de aprendizado também. Eu acho que com comunicação, com clareza, com unidade nos esforços, a gente poderia ter um nível de isolamento social maior e também a adesão a outras medidas, como, por exemplo, medidas de georreferenciamento celular e por aí vai.
O Dados do Bem, que é o que a gente lançou hoje, que está coordenando nossa testagem por sistema de drive-thru, ele dá a possibilidade de monitorar o deslocamento da pessoa. A pessoa aceita lá e tal. Além disso, ele dá a possibilidade também de uma pessoa que tenha sido testado positivo indicar mais 5 pessoas que não têm sintoma, e essas pessoas também são testadas. A gente está entrando numa nova fase agora, que é justamente a fase de testar contatos. Além do teste rápido, a gente ampliou também a nossa capacidade de PCR, tá? A gente não está dependente hoje, Niterói, não está dependente hoje do Estado ou do Ministério da Saúde para fazer testagem PCR. A gente fez a contratação de um laboratório daqui da cidade de Niterói e a gente está fazendo muitos testes rápidos, além dos testes rápidos, testes em PCR também, tanto para pacientes graves quanto para pacientes com alguma vulnerabilidade. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem alguma vulnerabilidade social, ele abre sintoma leve, mas ele está só há 2 dias de sintoma, no dia seguinte, no terceiro dia, eu faço swab dele. Com isso, eu não preciso esperar até o 8º dia para botar ele no centro de quarentena, entendeu? Mas, de fato, a cultura do Brasil não é... Tem um processo de convencimento que ele não é simples, por exemplo, para fazer a quarentena assistida aqui no nosso centro de referência. Nós tivemos no início da pandemia aqui em Niterói dificuldade até setor privado, né? Você às vezes fazia o pedido do exame, o paciente passava do 3º dia de sintoma, ele ia fazer em torno do 5º, 6º dia, aí esse PCR às vezes já era negativo, e mesmo esse PCR negativo, você só tinha um resultado com quase 14 dias. Então, na verdade, basicamente, era mais fácil você isolar a pessoa e os contatos isolar e pronto, do que você fazer o teste assim, e a pessoa às vezes se frustra um pouco, né? Porque ela tem todos os sintomas, faz um teste, vem negativo, às vezes para o paciente é difícil ter essa posição. O pessoal está perguntando muito aqui, Rodrigo, em relação à previsão para o retorno das escolas. Se tem uma previsão ou se está dentro do plano? Escola é amarelo. Então, tudo está dentro do plano. Escola é amarelo e a gente vai fazer qualquer processo com muita tranquilidade. E não só isso, com muito cuidado e um trabalho grande de revisão dos processos e de auxílio à área educacional, seja pública ou privada, para rever os seus processos, porque a escola, a gente não vai ter mais, por exemplo, como ter uma sala de 20 metros quadrados com 30 crianças, por exemplo. A gente vai ter que rever alguns processos e a gente está convidando já a Secretaria Municipal de Educação para fazer um grupo de estudos para organizar esse processo, que não vai ser para agora, mas vai ser em algum momento. Então a gente precisa preparar, trabalhar isso, estudar o que as experiências vêm fazendo e também a gente vai chamar as escolas privadas para organizar isso. A gente tem tido uma prática de diálogo. Eu dou sempre o exemplo do supermercado. A gente, quando fez o decreto que regulamentou como é que tinha que ser o funcionamento dos supermercados, a gente ouviu o setor. Além de eu ter uma adesão maior, quando o cara é ouvido, eu combino o jogo com ele, eu diminuí muito a quantidade de besteira que eu fiz, porque é óbvio que quem conhece de supermercado é quem dirige supermercado. Eu conheço o serviço de saúde, olha lá. Mesmo assim, se eu fosse falar por exemplo, de quimioterapia, eu ia precisar falar com vocês, porque tem uma especificidade do trabalho, tem uma rotina que você precisa entender como é que é ela e adaptar as orientações gerais de cuidado a essa rotina. Então, é fundamental o conhecimento do setor, nesse sentido, o diálogo com os setores econômicos e sociais da sociedade. Até em relação, já que você citou um pouquinho oncologia, todo mês de outubro a gente faz um evento para o Outubro Rosa, né? Uma prevenção de câncer de mama. O último que fizemos no ano passado foram 400 pacientes, acompanhantes presentes nesse evento. Legal. Passa um dia inteiro aí passando várias informações com diversos profissionais. Você acha que em outubro eu consigo fazer isso de novo ou a gente ainda vai ter uma restrição de grandes eventos? É possível que a gente caminhe, na minha avaliação, para algum nível de webinar, live, redução, botar alguns convidados, em que pese que eu acho que a gente já vai estar com o nível de controle, eu acho que a gente já vai estar no amarelo com tranquilidade. Eu acho que a gente
muito provavelmente a gente vai, esse novo normal vai passar ações de 200, 400 pessoas, talvez seja melhor fazer um processo no YouTube ou no Facebook e fazer um processo mais compartilhado. Até porque, como eu acho, a gente vai estar ainda com algum nível de circulação do vírus, né? Mesmo que com o final do inverno você diminui a pressão sazonal para vírus respiratório, a gente ainda tem que ver o que vai acontecer, porque o coronavírus ele é muito novo, né? A gente fala, tudo que a gente fala do futuro do coronavírus é olhando para vírus respiratórios. Sim. Mas pode não ser exatamente igual, né, ao padrão do influenza, por exemplo. A gente provavelmente se repete alguns padrões, mas outros não, né? Então tem que ver mesmo o que vai acontecer. E em relação à vacina, tem perspectiva de trazer algum estudo clínico de vacina para Niterói? Vocês já viram isso? Já que tem algumas vacinas. Isso é tarefa do governo federal, né? Isso é tarefa do governo federal. Aí temos um problema, porque o governo federal, não sei porquê, está fora do esforço mundial para a produção de vacina. Você tem uma cooperação internacional que junta todos os países do G20, menos os Estados Unidos e o Brasil, que não estão participando deste processo. Então, assim, o Brasil, as pesquisas só acabam sendo muito individualizadas, porque esse processo de cooperação internacional, que o Brasil tinha muito para contribuir, tem a Fiocruz, tem o Instituto Butantan, tem vários pesquisadores de renome internacional, a gente hoje fica tá um pouco apartado disso, porque ciência se faz conversando com as pessoas, né? E compartilhando conhecimento, não o contrário. Do ponto de vista de tempo, como além de descobrir a vacina, testar ela e confirmar a efetividade, você tem que produzir para 7 bilhões de pessoas, né? Você tem que produzir uma vacina, não para 7, mas para 70% de 7 bilhões de pessoas, para você produzir lá o tal do rebanho, da imunidade de rebanho. Então, é um esforço hercúleo. Eu acho que nós estamos falando aí de 1 ano. Os mais otimistas falam de 1 ano, meio do ano que vem. E em relação, já que Niterói tem uma boa cobertura vacinal, né? Ela ficou afetada em relação a outras doenças? Que aí a gente tem que lembrar. Não, na verdade. Ou você conseguiu manter. Na verdade, na verdade, o coronavírus ele acabou mobilizando. Nesse ponto foi bom, né? Porque acabou com esse terraplanismo sanitário de dizer que vacina mata, vacina. Essa bobajada aí que o povo fica falando. Sobre isso, o coronavírus, a gente bateu recorde, né? A gente bateu recorde de vacina H1N1 e a gente está bem também na cobertura das outras vacinas, deu uma aumentada. Eu acho que perdeu-se um pouco de espaço essa galera do... Aquela questão do medo, né, das vacinas, né? E uma campanha, e um monte de fake news sobre vacina, né? Vamos chamar do nome, né? Fake news criminosas, falando que vacina esteriliza, vacina mata, vacina... e isso acaba tendo muita repercussão pelos grupos de WhatsApp e estava tendo um impacto grande na adesão da população à vacina. Espero que se confirme isso, mas nesse período do coronavírus a adesão à vacina aumentou muito. A gente chegou a não ter vacina. Nos primeiros dias, primeira semana de vacina, acabou o nosso estoque de vacina, porque a população toda vacinou. Isso, de certa maneira, o próprio isolamento já diminuiria, né, os índices de influenza, mas aí com a vacina acho que você fica muito mais seguro. E o pessoal falou muito aqui em relação aos seus indicadores, né? Tivemos algumas perguntas em relação aos indicadores. O público consegue acessar esses indicadores? A gente está fechando a página. A gente está fechando a página para isso. Vai poder acessar e acompanhar todos os indicadores e os índices do laranja na página da prefeitura. Provavelmente, a gente está fechando isso ainda, mas provavelmente na mesma página que os indicadores de número de casos são publicados. A gente vai sim publicar não só o índice, mas também os indicadores do plano, para vocês poderem, para a conjunta população poder acompanhar e fiscalizar também e participar da construção do plano. E outra pergunta aqui, que o pessoal está fazendo bastante, em relação às praias de Niterói. Se a gente vai poder utilizar a praia ou dentro aí do distanciamento ou não, ou segue as mesmas regras dos sinais? Enquanto não mexer no sinal laranja, a praia vai ser isso. Com um detalhe,
A adesão às medidas de distanciamento e dos protocolos, ela está muito legal em São Francisco, Charitas e Icaraí. Não está legal nas praias oceânicas. Então, a gente tem pedido para a população, a Guarda Municipal tem trabalhado, mas assim, tem tido dificuldade, especialmente no final de semana, que está rolando algum nível de aglomeração, as pessoas não estão só andando na praia, estão ficando na praia, e isso pode colocar em risco a própria pessoa, mas também aumenta a chance de aumento da velocidade em relação à própria propagação do vírus. Então, nesse sentido, a gente está estudando aí algumas medidas para tentar reduzir esse processo. Porque, de fato, não está legal nas praias de coisa. Icaraí está ótimo, São Francisco está show de bola, Charitas está... Agora, praias oceânicas, Piratininga, Itacoatiara, não está legal. Não está legal e isso coloca em risco... O problema é que, assim, a ação de um coloca em risco todos, né? Então, a gente, como prefeitura, como poder público, que precisa ver o interesse geral... a gente vai ter que tomar algumas medidas em relação a isso. A gente está avaliando no gabinete de crise. Provavelmente hoje a gente pauta isso no gabinete de crise. E aqui em Niterói, você tem percepção, já que você falou dos diferentes bairros, né, diferentes zonas, se tivemos zonas mais afetadas ou menos afetadas? Eu lembro, por exemplo, no início da pandemia... Mantém. O recorde ainda é de Icaraí. O recorde ainda é de Icaraí. Muita gente em Icaraí. Mas eu tenho São Francisco, eu tenho Icaraí, eu tenho Fonseca, eu tenho Barreto, Santa Rosa. Agora, claramente, o vírus está em todos os territórios, né? Não tem mais nenhum bairro que não tenha. O que eu destaquei aqui foram os lugares que têm o maior número de casos. Entendi. E as comunidades, você acha que estão protegidas? As comunidades de Niterói... O vírus já entrou com certa força? Como é que você vê isso? Os dados a gente conseguiu segurar, em especial porque era fundamental segurar em março, em abril, porque eu precisava abrir os 200 leitos. Abrimos. Uhum. E aí, com isso, a gente conseguiu organizar um processo que, com a velocidade caindo, a gente conseguiu estar sempre à frente da epidemia. Porque o isolamento social ele não é para evitar que as pessoas peguem o vírus. Ela é para dar tempo para eu organizar a resposta no geral, tanto para monitorar, quanto principalmente para fazer a retaguarda e dar tempo de atender os casos graves. Então, nesse sentido, a gente, na minha avaliação, a gente está com uma média de casos graves bem razoável. Os nossos leitos, como eu falei, estão com uma taxa de ocupação que dá para a gente uma segurança. Então, nesse sentido, a gente conseguiu evitar uma propagação muito rápida e mesmo com a flexibilização do laranja, a gente ainda mantém a taxa de isolamento social maior da região metropolitana. Porque era essa questão também, mesmo não fazendo lockdown, ou não fazendo, mesmo fazendo algum nível e permitindo algumas sim. atividades econômicas, e inclusive o caminhar da praia, a gente ainda está com uma taxa de isolamento social maior do que os demais municípios. Então, na minha avaliação hoje, e aí a nossa taxa de mortalidade, a nossa letalidade dizem isso, a gente conseguiu, de certa maneira, domar o touro. Agora, não está resolvido. A gente não, o coronavírus no Brasil e no mundo, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Sobre esse aspecto, a gente precisa compreender que a gente vai ter que viver num cenário desse novo normal, que é o quê? É ter sinal, é ter distanciamento, máscara, e é fundamental as pessoas entenderem que eu não estou só me protegendo. O uso da máscara é proteção minha, mas é proteção do outro também. Não existe sair dessa apesar da sua cidade, apesar da sua comunidade. A gente só vai superar isso junto enquanto sociedade. Porque como o problema maior é a saturação e o colapso do sistema, quando colapsar, não adianta nem ter plano de saúde. Olha o que aconteceu em Manaus, olha o que aconteceu há um mês e meio atrás no próprio Rio de Janeiro. Então, esse aspecto ele é fundamental. A minha proteção é a sua proteção é a minha proteção. Isso traz um elemento de pertencimento de comunidade e um elemento de solidariedade que precisa ser reforçado nos tempos de hoje e nesse novo normal.
E muitas dessas intervenções de saúde pública, né, tem muita gente também que critica, né, o isolamento, o lockdown, etc., como se fossem medidas que, no final das contas, não funcionassem. Não é a nossa percepção aqui, e tem alguns estudos que mostram, né, que você, à medida que implementa mais essas medidas, aquele número de reprodução efetivo, que é o quanto cada paciente contaminado infecta outras pessoas, ele R, diminui, né? o R, ele diminui. E aí eu só falei assim para explicar, né, para a nossa audiência. Você tem medido esse R? A gente sabe, por exemplo, em Niterói, qual seria o R de Niterói agora? Porque o R abaixo de 1, ele permite uma certa Ele flexibilidade. estabiliza, né? Ele estabiliza. Você tem esse número? Então, ele está um pouquinho acima de 1, mas está com tendência de baixa, em especial pelas medidas de restrição lá atrás. Então, a princípio, é isso. A gente está com um R que está um pouquinho acima ainda. Ele não é um R de 2, 3, que seria um cenário de uma velocidade muito grande. A gente está com esse R que mede a velocidade do número de casos. Ele está um pouquinho acima de 1. Só que tem uma questão, né? Como eu estou aumentando muito a minha capacidade de teste, tem um viés aí que eu preciso ponderar. Porque se eu comparo, porque o R compara, né, o que está rolando agora com o que estava, porque ele vê a velocidade. Eu não consigo comparar porque eu tenho aumentado gradativamente a minha capacidade de teste. Quem procura acha. Então, se eu estou testando mais, a tendência é eu achar mais infectados. Um dado que tem sido interessante, e a gente tem monitorado também, é a quantidade de pessoas que chegam nas urgências todos os dias, com sintoma respiratório. Esse número está estabilizado em 200 pessoas por dia. Entre 200 e 220 pessoas por dia. Ele está estabilizado. Então, a gente acompanha diariamente esses dados e a gente está acompanhando com a expectativa de ver para onde ele vai. Se ele volta a ter, porque ele chegou a aumentar muito, mas ele está num platô já há uns 15 dias. Não é um platô que é pouco, nós estou falando de 15 dias que ele está nessa faixa de 200 a 220. E com isso, a gente está numa expectativa que pode ser que a gente comece uma tendência de queda da demanda das pessoas sintomáticas respiratórias. Isso é até bom. O que indica um cenário de controle, né? Sim, o que a gente tem feito no gabinete de crise é juntar o máximo de informação possível, e como toda informação e indicador ele é parcial, eu junto todas elas para tentar ter um pouco mais a complexidade do cenário. No início da pandemia tinha esse temor das pessoas, né? Não vou na unidade de saúde, porque se eu for, vou contrair o vírus. Hoje em dia, o que você diria para alguém que está com sintoma respiratório? Eu procuro uma unidade de saúde, vale a pena eu ir lá fazer o teste? Como é que é isso? A gente tá com todas as unidades de saúde municipais, elas estão preparadas com fluxo específico para sintomático respiratório e para quem não é sintomático respiratório. Quem tem sintoma grave deve procurar as nossas unidades de urgência. Mário Monteiro, Engenhoca, Policlínica do Largo da Batalha e Carlos Tortelli, o Hospital Municipal Carlos Tortelli. O Hospital Oceânico ele é um hospital referenciado, você só vai para lá depois de confirmado e se for caso grave. As outras unidades, isso para sintomas respiratórios graves, falta de ar, febre muito alta. Para sintoma leve, a gente está recomendando que você procure a sua unidade básica de saúde. Em especial se você tem acima de 60 anos, hipertenso e tal. Porque para você, em especial, saber que tem um coronavírus vai ser importante se você agravar. A pessoa que é abaixo de 60 anos e não tem nenhuma dessas comorbidades que aumentam, que fazem um risco de desenvolvimento da forma grave da doença aumentar, essas pessoas, a princípio, o teste ele tem pouco sentido para ela, né? Individualmente. O teste é muito importante para a gente ter dimensão de como está sendo distribuído a coisa. Mas se eu estou com sintoma leve, eu tenho 40 anos e não tenho hipertensão nem diabetes, o teste vai dizer que eu tenho e que eu tenho que tomar as medidas de quarentena, mas o teste interfere pouco na minha conduta clínica. Às vezes essa pessoa cuida de idosos, aí tem às vezes isso faz todo sentido. Eu estou com a minha mãe, morando com a minha mãe está lá em casa, aí isso faz todo sentido. Mas é muito mais sobre o aspecto populacional do que sobre o aspecto individual. Por outro lado, se eu tenho 60 anos
e eu sei que eu tenho coronavírus, cara, se eu comecei a ter desconforto respiratório, eu preciso ir correndo para a unidade de saúde, porque aí eu preciso intervir rápido, porque esse tipo de paciente, os dados têm mostrado que eles pioram muito, muito rapidamente. O governador de Nova York, ele chegou até a apresentar alguns dados, né, mostrando que 66% das hospitalizações estavam vindo de casa lá em determinado período. Hoje, os casos que a gente tem em Niterói, os casos novos, essas pessoas já estavam em quarentena? Qual tem sido a origem desses casos? Pessoas que... Eu não tenho essa informação, porque como muitas das vezes essas pessoas são testadas, a maior parte dos pacientes internados, eles são testados no ato da internação. Então, a maior parte. Até porque o paciente com 8 dias de sintoma, se ele não desenvolveu a forma grave, a chance dele desenvolver é menor, né? Porque eu tenho aquele tempozinho de 10 dias entre o início do sintoma e eu, de fato, afundar, que é o tempo lá da reação inflamatória. Então, se você está com sintoma leve e passou do 11º, 12º dia de sintoma, os dados têm mostrado que a chance de você ter a forma grave da doença é bem mais reduzida do que alguém que está no 5º dia, 6º dia. Mas provável que agora a gente tenha um momento que a transmissão é familiar, né? Basicamente, já que a gente reduziu muito essa dinâmica social. E aí, a gente tem 5 minutos aí para acabar a live. Eu queria que você explicasse para a audiência como é que vai ser esse novo normal em Niterói. O que você espera aí, de uma maneira geral, tanto do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de mobilidade social? O que você espera aí para os próximos meses? Então, primeiro eu quero agradecer muito à população de Niterói, a consciência da população de Niterói fez com que a gente tivesse uma das maiores adesões do isolamento social no Brasil. Óbvio que teve uma ação decidida da prefeitura, coordenada pelo prefeito Rodrigo Neves, que foi fundamental, uma comunicação clara e transparente com a população, sem mentir para a população e sem subestimar a doença, mas teve também uma consciência cívica e cidadã da população de Niterói, que ficou em casa, e com isso, com a ação da prefeitura e com a consciência da cidadã, a gente conseguiu ter resultados muito expressivos. Na minha avaliação, o novo normal, ele é a gente primeiro saber que a gente vai ter que acompanhar esse vírus ao longo dos próximos meses. Então, de tempos em tempos, saber em que estágio está a doença, se eu estou no laranja, no amarelo, no vermelho. O funcionamento, manter o distanciamento social. Então, assim, mesmo quando abrir, os locais, comércios, não vão poder ter a quantidade de gente que tinha antes, vai ter que ter menos pessoas dentro dos ambientes, vai ter que diminuir a capacidade de lotação desses ambientes, e a gente vai ter que manter ainda o distanciamento social. Eu não vejo um cenário tão próximo onde a gente não tenha que usar máscara, tanto no trabalho quanto na rua. É fundamental isso, porque a máscara protege coisa. E eu vejo também um cenário com algum nível e com um certo balé, vamos dizer assim, aonde, de acordo com a gravidade da epidemia na cidade, a gente vai fechar ou vai abrir, vai fechar e vai abrir. O plano é um esforço nosso de apresentar para a população os cuidados que precisam ser tomados para esse novo normal, mas também apresentar uma regra do jogo. Eu tenho assim, gente, a regra é essa. E com previsibilidade. Eu sei que no amarelo vai abrir tal e tal. Eu sei, se fechar, vai fechar, eu sei o que vai fechar. Essa previsibilidade, essa transparência e uma regra do jogo definida, elas são fundamentais para a gente, enquanto sociedade, poder público e sociedade civil, compreenderem esse estágio da doença, compreenderem o conjunto das questões e passar junto por isso, né? Como eu falei, a gente só passa por esse processo com o menor sofrimento possível se a gente fizer isso junto, com solidariedade, com integração e com muita comunicação com a população. Muito obrigado, Rodrigo. Foi excelente essa live. Foi meu. Estou vendo aqui os comentários, acho que todo mundo gostou, muito esclarecedora. Esse projeto a gente tem feito toda quarta-feira. Na quarta que vem nós vamos fazer uma live com o Dr. Rodrigo Souto, que é mastologista. Ele vai falar sobre cirurgia em tempos de Covid. Exatamente aquele ponto que a gente falou no início, né? Como está sendo a preparação para uma cirurgia oncológica, cirurgias que não podem ser adiadas, e tem várias pacientes que já operaram, já tiveram alta, já têm retornado ao consultório.
e aí vai trazer um pouquinho dessa experiência. Você também está convidado para assistir. Ótimo. O horário é 18 horas, depois ela vai para o Instagram da Oncomed. Hoje, excepcionalmente, foi 1 hora em virtude da sua agenda aí, que está muito concorrida, mas eu agradeço Um abraço, muito meu sua amigo. Foi um prazer. tá Tchau, bom? gente. Tchau, um abraço. Valeu.